Fala, Beth! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente vai trazer um assunto bem legal, que é a captação de clientes, uma dor, uma dificuldade bem grande do médico veterinário. Ele tem uma dificuldade imensa de atrair clientes, atrair novos clientes, de atingir o cliente certo. Eu quero mostrar algumas estratégias para vocês, de um jeito certo e um jeito errado. O que você deve fazer, o que você não deve fazer na hora de atrair um cliente, de captar um cliente. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou o Felipe Cambruzzi, sou médico veterinário, eu ensino outros colegas, eu ensino qualquer veterinário a ter uma renda de 10 mil reais ou mais por mês, todo mês, atendendo cães apenas 2 vezes na semana, mesmo sem ter experiência. Então, fique comigo aqui hoje, porque esse é um tema bem legal para você captar mais clientes e conseguir esse faturamento. Como o veterinário pode sair do 0 aos 10 mil de renda todo mês, através dos clientes, através da captação. E eu vou explicar o porquê para vocês, por que é uma dor grande do médico veterinário, por que ele sente essa dificuldade, né? Tem vários aspectos que eu vou trabalhar hoje com vocês aqui. É um tema bem legal para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para o vet ser mais valorizado, ser mais respeitado na profissão, ser mais reconhecido, né? Para que ele não tenha que trabalhar feito um maluco, feito um escravo, virar escravo de plantões, de CLT, o veterinário acaba virando escravo da CLT, então essa live vai te tirar disso, ela vai te dar alternativas, dar estratégias para vocês para atraírem mais clientes, tá bom? Por que eu escolhi esse tema? Eu penso assim, como que o veterinário ele pode usar esse conteúdo para se desenvolver, para prosperar, para faturar mais, para ter uma renda melhor, para trabalhar menos horas, né? Trabalhar menos e faturar mais, enfim, que ele seja organizado. Conteúdos que levem o veterinário para esse desenvolvimento, para essa oportunidade que o mercado de trabalho tem. Tem muita oportunidade de mercado de trabalho veterinário, tá? Então é importante a gente ficar ligado. E esse assunto de cliente é um assunto que chega bastante para mim. O vet tem dificuldade, ele chega assim, ele tem, muitas vezes ele torce para o telefone não tocar. Sabiam disso? Aconteceu comigo isso também. Lá no passado, quando eu comecei a trabalhar, eu passei por várias áreas, vários setores da medicina veterinária. E teve um que eu passei que eu torcia para o cliente não me ligar. Eu torcia para o cliente, para o celular não tocar. Quando o celular tocava, eu tremia, porque eu sabia que era um cliente. Eu trabalhava como promotor técnico, era uma área comercial ainda. Eu tinha que atender o cliente, eu precisava, só que eu tremia as pernas porque eu não sabia como lidar com aquela pessoa, não sabia como conversar com ela, como ofertar um serviço, como fidelizar ele, o jeito, né, de conversar, as palavras certas, o jeito de me posicionar. A minha comunicação era bem falha. E aí eu tinha medo, claro, porque tudo que é desconhecido a gente tem medo. Se é uma coisa nova, uma coisa que eu estou começando, eu tenho medo, porque é desconhecido. Tudo que é desconhecido eu vou mais devagar, eu tenho mais cuidado quando eu vou, né? Então, a área de clientes, né, vendas, né, o médico veterinário tem uma dificuldade de falar de vendas, muitas vezes é uma coisa, uma pedra no sapato, porque ele não aprendeu na faculdade, ele entra para o mercado de trabalho, ele precisa disso, é fundamental, é crucial para o faturamento dele, para que ele consiga faturar mais, para que ele tenha uma renda no final do mês adequada, compatível com a profissão dele, para que ele não tenha que virar escravo, né, da profissão. Ele precisa dessas estratégias de venda, de negociação, de comunicação interpessoal, network, essas coisas ele não aprende na faculdade. Ele precisa desenvolver essas habilidades no mercado de trabalho. E aí que vem um problema. Porque quando você se forma, quando a gente acaba se formando na medicina veterinária, a gente cai no mercado de trabalho, a gente não sabe aonde buscar essas habilidades. Muitas vezes até o veterinário identificou que ele precisa melhorar a capacidade de vendas dele, a capacidade de clientes, né, atrair clientes. Vender é atrair, ele precisa se vender, ele precisa vender o serviço dele. Ou quando for fazer uma entrevista, né, ele precisa se vender como pessoa, como imagem, ele precisa construir uma marca dele, né, alguma coisa característica que vai fazer com que o profissional, até na CLT, quando o patrão vai contratar ele numa entrevista na CLT, ele está se vendendo. Então, essa parte do cliente, né, de atrair o cliente certo, de visar o cliente, fidelizar, é uma dificuldade.
Ele chega e o problema é porque ele chega no mercado de trabalho e aí ele tem que desenvolver essa habilidade. Aí ele não sabe onde vai desenvolver essa habilidade. E aí ele fica dando chute no escuro, igual eu fiz. Lá no passado eu fazia isso. Eu errei muito. Perdi muito tempo, perdi 6 meses da minha profissão, tentando tudo quanto é coisa, fazendo tudo quanto é coisa para melhorar, tentar melhorar a renda no final do mês, fazia bico, fazia RT, fazia um monte de coisa, né? Tinha a CLT, tinha um emprego fixo, salário que não pagava nem os boletos no final do mês, eu tinha que complementar a renda fazendo RT, fazendo outras coisas. Então, por quê? Porque eu não sabia as habilidades necessárias para o veterinário atrair mais clientes, atrair o cliente certo, faturar mais, ter uma boa renda, né? Então, eu tive bastante dificuldade, tá? Por isso que eu escolhi esse tema. A gente não aprende na faculdade, então eu preciso ensinar para vocês. Eu preciso mostrar para vocês como que faz isso, como que é a maneira certa de chegar no cliente. E não é só chegar no cliente, né? Tem um jeito especial que eu consigo chegar no cliente certo, que eu vou falar para vocês hoje aqui. E o que vocês não devem fazer também, que não é tão legal de vocês fazerem e que prejudica. Faz com que o veterinário não chegue no faturamento de 10 mil por mês, trabalhando 2 dias na semana, tá? Então, o cliente, quando o veterinário entendeu que cliente é base do negócio, ele começa a prestar mais atenção. O cliente é a base do nosso faturamento, do nosso negócio, do meu negócio, da minha empresa, de tudo que eu for fazer, daqui para frente, eu, médico veterinário, começo a pensar no cliente. O cliente é a base do meu negócio, então eu preciso fortalecer a minha relação com o cliente. Eu preciso captar o cliente certo. Eu faço uma analogia aqui com uma construção. Eu vou construir algo, eu preciso fazer a fundação, preciso dos pilares para construir. O teto do meu negócio, o telhado, o rooftop, a cobertura do meu negócio é o faturamento de 10 mil ou mais todo mês, que eu quero chegar. Está lá em cima. Só que para chegar lá, eu não posso chegar lá com tudo. Eu preciso primeiro fazer a sustentação do negócio. Os pilares, a fundação, né? Fazendo uma analogia com a construção civil. Então, essa fundação, essa base, são os clientes, as parcerias, os veterinários. E o cliente é um tijolinho que eu vou colocar ali. Então, eu não posso colocar qualquer tijolo ali, eu não posso colocar qualquer pilar, eu não posso colocar qualquer fundação, senão o prédio cai, senão a casa desmorona. Eu preciso do cliente certo, eu preciso do tijolo certo, eu preciso do cimento certo, eu preciso de tudo certo, feito do melhor jeito possível para que o meu prédio não caia, minha construção não caia, meu faturamento não despenque, tá? Então, eu começo pela base, sempre. Olhem sempre para a base, Vete. Não tentem focar no faturamento sem olhar a base primeiro. Primeiro, a gente olha a base, a gente cuida da nossa base, a gente cuida do terreno, onde eu vou plantar. E onde eu planto, onde eu construo, é na base, né? Que é o cliente, tá? Então, o cliente é a base, a gente tem que sempre olhar para ele com carinho, com amor, com atenção, porque o cliente ele vai te levar ao faturamento de 10 mil por mês ou mais, todo mês, atendendo apenas 2 dias na semana. É o cliente que faz isso com você. Então, não tente afastar o cliente, não tente... Às vezes, o vet está tão estressado naquela rotina desgraçada do médico veterinário. Eu falo com essas palavras porque eu fico irritado quando eu falo da rotina do médico veterinário de trabalhar. Ele faz CLT, depois ele tem que fazer plantão, né, complementar a renda, né? Então, trabalha às 8 horas da CLT, aí depois faz mais 12 de plantão, às vezes faz 24 horas de plantão. É uma coisa de louco isso, né? Ele chega uma hora que ele não aguenta mais. Enfim, vocês sabem muito bem disso que eu estou falando. Quem não sabe ainda, se for fazer plantão, cuida porque é perigoso, tá, Vete? O salário é perigoso, né? A rotina é desgastante, a pressão da clínica, então cuida com isso, tá? Então, voltando aqui para os clientes, eu estou falando aqui como meu negócio, como o negócio de vocês, que vocês podem criar um negócio próprio, vocês podem e devem empreender na área de vocês, no nicho, vocês devem escolher o nicho da veterinária, vocês devem ser donos do próprio negócio, dono do horário, porque o vet ele precisa disso para ter uma saúde mental e ter saúde física também, de ele poder ter contato com a família, poder ter lazer, poder ter vida social, senão ele não tem. Ele precisa ter controle da agenda, ele não pode virar escravo de CLT, senão ele não consegue, não vai conseguir um bom faturamento no futuro, tá? Pensa daqui a longo prazo. Então, beleza, então entenderam isso? Cliente é a base, então eu preciso cuidar, preciso olhar para esse cliente.
A relação do cliente tutor, né, com o veterinário, muitas vezes ela é desgastada. Ela tem uma associação negativa já envolvida, de incomodação. Quando eu falo de cliente, de tutor, muitos de vocês, na cabeça já vem aquela imagem negativa de incomodação, de reclamação, de pressão, de grosseria, de não saber pedir para vocês algo, de atacarem vocês, de acusarem vocês de o cão ter morrido, porque eles levaram de última hora. Tem tudo isso, tem toda aquela negatividade que a gente sabe, né, Vete? O Vete da clínica sabe muito bem disso. A pressão sobre ele é muito grande. Os clientes chegam de última hora e a culpa vai ser sempre de quem? Né? Na cabeça do cliente, a culpa é sempre do veterinário, que não soube diagnosticar, que deu remédio errado, nunca a culpa é dele. Então, essa imagem negativa, a gente precisa trabalhar essa imagem negativa, tá? Quando a gente tem essa imagem negativa, a gente tende a reagir quando um cliente vem conversar alguma coisa, pedir alguma coisa para nós. Se eu estou com aquela imagem negativa, aquela associação negativa, eu tendo a responder da mesma intensidade, da mesma forma. E eu acabo sendo grosseiro, às vezes, com o cliente. Eu acabo não escutando ele. Eu não ouço ele. Ele está me falando um problema e muitas vezes ele tá aqui, que chato, que só reclama, que não sei o que, aí eu não atendo ele bem. Então, a gente precisa trabalhar isso, tá? Quando vocês começam a trabalhar isso, começam a se comunicar melhor, de um jeito certo com esse cliente, vocês vão ver que vocês começam a atrair o cliente diferencial, um cliente diferente, um cliente que já tem a consciência disso, porque você plantou essa sementinha. Quando você se comunica da forma correta com o cliente, você começa a afastar os clientes ruins, não é brigando com eles, e começa a atrair os clientes certos, só por conta da comunicação. Vocês sabiam disso? Só por conta das palavras que vocês usam, o jeito que vocês falam, as pessoas se conectam, similares se conectam com vocês, pessoas se conectam com pessoas, então quanto mais você é empático, mais você mostra os seus gostos, tudo isso, as pessoas mais se conectam com vocês. E esse é o cliente certo, mais parecido com você, e assim por diante, só por comunicação. É importante também, né? Então, se liguem nisso. Pensem sobre isso. Isso é bem importante, tá? Tem 3 tipos de clientes, Vete. 3 tipos. 3 tipos que eu gosto de falar, que formam um triângulo, assim, ó. Eu já falei aqui em outras lives sobre isso, mas eu gosto de repetir, eu gosto de reforçar, porque é importante. São 3 tipos de clientes. 3 tipos de clientes que é importante o veterinário conhecer, porque muitas vezes ele tende a ir só num tipo de cliente. E ele está deixando um mar de clientes para trás. Eu falo que ele está desperdiçando oportunidades, né? Os clientes estão ficando para trás. Os clientes não sabem que existe o seu trabalho, eles não sabem que você existe, eles não sabem o que você faz, enfim, são clientes potenciais, futuros clientes potenciais que você poderia estar captando, que você poderia estar vendendo o seu serviço, vendendo o seu produto, atraindo, tendo uma renda melhor, faturando mais todo mês, trabalhando 2 dias na semana apenas, de forma controlada. Tudo isso organizado. Só por conta disso, só por conta de saber o cliente certo. Então, tem 3 tipos de clientes, ele forma um triângulo, assim, ó. O topo desse triângulo é o cliente número 1, é o cliente que já sabe que ele já sabe que tem uma solução para o problema dele, ele tem um problema, né? Ele já sabe que tem uma solução para o problema e ele quer a solução para o problema. Esse cliente está aqui em cima, ó, é o que tem menos cliente, ó, deixa eu desenhar aqui no quadro para vocês entenderem do que eu estou falando. Deixa eu virar aqui a câmera. Ó, vou escrever lá no quadro. E aí vocês me acompanham por lá. Ó, como é que é aqui, ó? O triângulo que eu falei para vocês. São 3 tipos de clientes, ó. Cliente número 1, cliente número 2, cliente número 3. Esse cliente aqui, ele já conhece... Já sabe. Letra feia. Tá. Já conhece, já sabe que tem uma solução para aquele problema que ele está enfrentando. Então, ele quer.
Ele já conhece, né? Já conhece, não, ele já conhece e quer. Tá errado aqui. Já conhece a solução e quer a solução, tá? Então, ele tem menos cliente. Ó, tá vendo como aqui tem mais? Ó, cliente número 1. O cliente número 2, ele já conhece a solução, né, do problema, ou ele sabe quem procurar, o veterinário que ele tem que procurar para resolver o problema dele, só que ele procrastina. Ele enrola. Resumindo, o cliente ele vai enrolar. Ele sabe que precisa, ele já conhece o problema, ele sabe que tem um problema, ele sabe quem ele tem que procurar, ele sabe que é você que vai resolver o problema dele, só que ele fica enrolando, tá? Esse é o segundo tipo de cliente. Tem de cliente também que enrola. E tem o terceiro tipo de cliente, que é o maior, a maior parte dos clientes estão aqui, ó, é o terceiro tipo, e ele não sabe que existe a solução. Não sabe. Ele não sabe que existe uma solução e ele não conhece sobre aquilo. Ele não sabe o que precisa. Ou seja, ele não sabe quem procurar ajuda, para quem procurar, ele não sabe para quem pedir ajuda, ele não sabe a quem recorrer, ele não sabe quem ele deve ir atrás. Então, esse cliente aqui é um potencial gigante que a gente tem, porque o veterinário muitas vezes ele esquece. Ele olha muito para esse cliente aqui que vai atrás dele. Esse cliente aqui que já conhece, que é a solução, ele já vai atrás do veterinário. Muitas vezes vai por indicação, enfim. Esse aqui a gente já tem que persuadir ele, tem que conversar, tem que explicar, porque ele procrastina, ele tende a enrolar, ele tende a não dar prioridade para o cão dele. E esse aqui não sabe, não conhece. Então, esse aqui, quando eu falo para ele que eu tenho um produto, que eu tenho um serviço, que eu resolvo, que eu tenho a solução para o problema dele, muitas vezes ele te contrata só por conta disso, só por saber que existe a oportunidade, existe uma solução. Então, presta atenção nisso, Leti. É muito importante você se ligar nisso. Deixa eu virar aqui a câmera, porque quando você entende isso, fica mais claro. Você começa a esquecer que existe só um tipo de cliente, existem outros tipos de clientes, porque muitas vezes o veterinário ele desanima, porque ele vai num tipo de cliente só. E esse tipo de cliente, ele fala não, e não, e não, e não quero, e não sei o quê, e não, e não, e não. Daí o vet se cansa de receber nãos, né? E aí ele desanima. Então, por isso que é importante eu falar e mostrar isso para vocês, tá? Anotaram aí esses 3 tipos de clientes? São importantes. Tem formas de a gente atingir esse cliente. Atingir, que eu falo, de um jeito positivo, né? De alcançar esse cliente. E captar, obviamente, captar ele para que o meu faturamento, eu tenha mais faturamento, tenha mais renda, eu aumente a minha renda no final do mês, tá? Que eu vou falar para vocês agora, que é o jeito que a gente tem que fazer. Das melhores formas de eu resolver, de eu solucionar esse problema de captação de clientes e atrair clientes, é usando tecnologia, usando a internet. Hoje a internet está aqui e a gente tem uma escala muito grande, um poder de atingir pessoas mais rápido. Então, só que eu preciso saber usar isso. E a melhor forma de eu fazer isso de uma forma mais rápida, mais assertiva, é com o tráfego pago. Felipe, o que é tráfego pago? É a divulgação na internet, divulgação nas redes sociais, por exemplo. Quando eu uso isso de forma estratégica, organizada, pensada, eu vou no cliente certo. Eu consigo chegar no cliente certo. O que é o cliente certo, Felipe? É o cliente que vai se conectar comigo e é o cliente, obviamente, que tem cachorro. Se eu atendo cães, eu preciso oferecer o meu produto, o meu serviço para quem tem cão. Por que o jeito errado de fazer e que não vai levar o veterinário para os 10 mil de faturamento é usando meios físicos? Porque muitas vezes eu desperdiço dinheiro, eu começo a queimar dinheiro com soluções não tão adequadas assim, não tão assertivas, que não dão tanto resultados, que é os meios físicos, panfletos, cartão, carro de som, outdoor, essas coisas.
Hoje mesmo, todo dia passa aqui, eu vejo aqui na minha rua, os carros de som anunciando restaurante, não sei o que e tal. E é caríssimo esse tipo de serviço, caríssimo. O anúncio por carro de som, a gasolina, meu Deus do céu, muito caro. Então, vocês imaginam, as pessoas estão dentro de casa, lá vendo TV, nunca, não escuta o anúncio, não escuta o que está falando lá. Então, esse não é o melhor jeito de fazer, tá? Usando os meios físicos, e sim os meios digitais são os melhores. Eu consigo atingir um cliente mais específico, que é o cliente que tem cachorro. Concorda comigo que se eu sair distribuindo panfleto, por que eu falo isso para vocês, que não é o melhor jeito? Porque eu testei isso. E testei de uma... pode ser que tenha vindo o cliente. Eu não consegui metrificar isso, mas muito pouco. Não valeu a pena, entende? Só que era a ferramenta que eu tinha. Se você só tem essa ferramenta, use ela, obviamente. Não deixe de usar se você não tem outra. Mas se você tem a ferramenta digital, que é fazer o seu anúncio online, fazer as pessoas... você chegar até mais pessoas através da internet, através das redes sociais, use isso. Use a seu favor, porque você tem uma rentabilidade muito maior, muito, infinitas vezes maior. Com R$ 1.000, mais ou menos, vamos supor que o panfleto vai ter um custo de R$ 2. Estou colocando um custo baixo aqui, mais ou menos, né? Mas isso contando que eu for entregar o panfleto, sem contar que eu tenho que pagar uma pessoa para entregar. Vamos supor que eu vou lá no sinaleiro entregar os panfletos lá. E eu gastei R$ 1.000, né, de panfleto. Se eu gasto R$ 10 e ele custa R$ 2 por panfleto, eu chego mais ou menos 5 pessoas, né? R$ 2 por panfleto, 5 pessoas. E aí eu gastei R$ 10 lá no panfleto, eu fiz só 5 panfletos. Não dá para fazer só 5, né? Tem que fazer 500, 1.000, tem as tiragens, né, para fazer. Então já é um custo bem elevado. E aí eu fiquei lá entregando no sinaleiro. Dessas 5 pessoas, quantas que tem cachorro, será? Quantas que vocês veem que pega o panfleto, amassa e joga fora? Quantas vezes que a pessoa nem abre o vidro para pegar? Então, esse cliente, muitas vezes, ele nem tem cachorro. Então, eu atendo o cão e estou oferecendo o meu trabalho para quem não tem cachorro. Então, está totalmente fora, tá errado isso. Eu não estou acertando o cliente certo, não está assertivo isso, entende? Já com o tráfego pago, com R$ 10 que eu invisto, os mesmos R$ 10, eu chego a mais ou menos 1.000 pessoas, por exemplo. Mais ou menos, uma conta assim bem básica, bem rápida para vocês entenderem. Panfleto 5, que eu não sei se tem cachorro, e tráfego pago, internet, 1.000 pessoas. 1.000 pessoas que eu tenho certeza absoluta que tem cachorro. Porque com o tráfego pago eu consigo saber se a pessoa tem cachorro, o que ela precisa, o problema dela, tal. Por isso que a internet ela é poderosa, eu consigo ir de uma forma muito mais assertiva, muito mais positiva. Então, para que trocar 1.000 por 5 clientes, né? Então, é uma das melhores formas de captar clientes hoje, de uma forma rápida, de uma forma segura, de uma forma organizada, é com o tráfego pago, com a internet, tá? Nas redes sociais, eu falei que eu sei o cara que tem o cachorro, né, quem tem o problema, porque é o público-alvo que a gente fala, né? O cliente é o meu público-alvo, é um tipo específico de pessoa que eu atendo e que é o meu público-alvo. Quando eu sei essas características, eu consigo saber isso através da internet, das redes sociais, eu ensino isso para vocês. Eu consigo oferecer o meu trabalho para essa pessoa e a chance de conversão, ou seja, a chance de ela te contratar é infinitas vezes maior, porque você já está indo no cliente, certo? Você não está torrando dinheiro, você não está lá no sinaleiro entregando panfleto, assim por diante. Eu fiz muito isso quando eu comecei, tá? Então, como eu falo para vocês, se vocês não têm outras ferramentas, se não aprendeu ainda a mexer com tráfego, internet, essas coisas, é bem simples. Só que tem que ter alguém para te ensinar isso, não dá para sair caçando coisa aleatória por aí, senão você pode torrar dinheiro também. Tem que fazer do jeito certo, né? Eu fiz muito isso do panfleto também no passado. Porque eu não tinha outra ferramenta, mas eu gastei muito dinheiro, muito mesmo. Tá? Então, não usem, só que não tinha na época, quando eu comecei a fazer. Não tinha isso. Eu não sabia também fazer isso, né? Eu fui aprender, fui desenvolver essas habilidades. Beleza? Então, escolham sempre por esses meios mais específicos, meios mais que você tem controle. Panfleto você não tem controle. Cartão de visita você não tem controle. Outdoor você não tem controle. Carro de som, muito menos. Outdoor,
Olha só o outdoor, o cara tá dirigindo, muitas vezes ele tá dirigindo, o outdoor tá lá na estrada, né? E aí o cara tá dirigindo o carro, o intuito é do outdoor da pessoa, as pessoas que estão no trânsito, passando ali na avenida, vê o outdoor lá com o seu anúncio, né? Você oferecendo seu serviço, da sua, sei lá, do que você faz. Muitas vezes o cara tá, em vez de estar dirigindo, ele tá no celular, muitas vezes. Então, para que eu vou gastar meu dinheiro com outdoor, com panfleto, com cartão de visita, se o cara está sempre no celular? Presta atenção, até no trânsito ele está no celular. Presta atenção no dia a dia de vocês. A partir de amanhã, comece a anotar isso. Se vocês forem no médico, se vocês forem viajar, se estiverem no aeroporto, no metrô, na estação do metrô, no ônibus, nos lugares públicos, né? Os lugares que tem mais pessoas. Olha, começa a prestar atenção no comportamento das pessoas. A maioria delas está no celular, a maioria delas está no smartphone, está vendo rede social, está vendo notícia, está na internet, está navegando ali. Ela não está olhando coisas físicas, ela não está lendo jornal, a maioria não. Não está lendo jornal, não está lendo revista, ela está no celular, presta atenção. Então, se você sabe que a maioria das pessoas está ali no celular, eu tenho que aprender um jeito de chegar ali no celular e ela me vê ali. É assim que eu vou atingir aquele cliente número 3 lá. O cliente que não sabe que tem solução, que não sabe que ele tem um problema, muitas vezes ele nem sabe que tem um problema. Eu vou chegar nesse cara, eu vou chegar nessa pessoa, nesse dono de cachorro, que precisa do meu trabalho, só que ele não sabe que existe. Quando eu fiz o tráfego, fiz o anúncio, e ele chegou até ele no celular, ele abriu o anúncio e viu, eu consegui chegar até ele através da internet, né? Ele, opa, meu Deus, era isso que eu precisava, não sabia que existia. Graças a Deus. Já chega até a rezar nessa hora, porque ele estava desesperado, né, por uma ajuda, alguma coisa, e não sabia que tinha solução. Então, é muito legal isso, pessoal. Quando vocês aprendem a usar isso de uma forma estratégica, organizada, dá muito resultado. Inclusive, com o tráfego, eu posso, além de eu atrair o cliente certo, né? O cliente ideal para mim, eu consigo anunciar só para as pessoas de onde eu moro, meu bairro, meu setor. Eu vejo muito veterinário errando nisso, tentando usar a tecnologia, ele está certo, está tentando usar, só que ele está usando do jeito errado, usando rede social, né? Ele faz anúncio com o botão impulsionar, ele faz errado, ele não usa o jeito certo de fazer. Aí o que acontece? Chega muito anúncio para mim, que mora em Goiânia, lá de Manaus, Sergipe, nos lugares aleatórios, Florianópolis, as cidades que é uma clínica, que é um veterinário fazendo isso. Ele está ofertando um serviço, ele atende em domicílio e está chegando um anúncio para mim. Ele mora lá em Florianópolis. Percebe como isso não faz sentido? Ele está errando ali também. Por isso tem que fazer do jeito certo. Por quê? Porque é óbvio que eu não vou contratar o cara de Florianópolis para vir me atender aqui em Goiânia, entende? Ele precisa divulgar o trabalho dele para Florianópolis. Se ele atende em domicílio lá em Florianópolis, ele precisa divulgar para Florianópolis, para a cidade dele. Inclusive, dá para direcionar para os bairros também. Eu consigo direcionar para o bairro onde eu moro, esse tráfego. Eu consigo para os condomínios grandes, eu consigo ficar, não preciso andar tanto para atender essas pessoas. Entende o poder disso? É muito valioso, só que tem que fazer do jeito certo para não fazer igual o cara lá de Florianópolis, lá de Manaus, mandando anúncio para mim no atendimento em domicílio, tá? Não é assim. Ele vai estar torrando dinheiro, ele está anunciando para as pessoas, ele está fazendo do mesmo jeito que o panfleto, só que ele está fazendo online, ele está entregando para as pessoas que não querem o produto dele. Eu, como moro em outra cidade, não tem como contratar ele, tá? Beleza? Show? O que a gente falou hoje, então? Deixa eu dar uma resumida aqui para você. A gente falou de captação de clientes, né? Um assunto bem importante, uma dor bem forte do veterinário, uma dificuldade grande, uma dificuldade gigante que o veterinário tem de atrair cliente, fidelizar, de atender com excelência esse cliente para fidelizar ele e atrair o cliente certo, é uma dificuldade grande que ele tem. A gente falou da importância do cliente, da base, eu expliquei por que ele é a base do nosso negócio, fiz aquela analogia com a construção, por que ele é um tijolinho, e o tijolinho, eu tenho que colocar o tijolo certo, senão o prédio cai. O cliente é importantíssimo, é o que vai trazer o meu faturamento de 10 mil por mês ou mais
trabalhando 2 dias a semana, tá? Mostrei os tipos de clientes lá no quadro. Quem viu lá essa live, escrevi lá no quadro, na lousa, os 3 tipos de clientes para vocês. Importantíssimo também saber diferenciar esses 3 tipos de clientes, que é o que sabe e quer, que é o que sabe, mas enrola, né? O segundo tipo de cliente, e o terceiro que não sabe que existe nem que precisa desse tipo de trabalho, de atendimento. E como fazer para captar mais clientes? Mostrei para vocês o cliente, como atrair o cliente certo e como não fazer para faturar 10 mil todo mês, que a gente não deve fazer. Qual a melhor forma de fazer isso?